Você acha que você só vai conseguir falar inglês fluente se você morar fora ou passar anos fazendo cursinho? Então, fica nesse vídeo aqui que eu vou te provar o contrário. Eu aprendi inglês sozinho, morando no interior, sem uma conexão de internet estável, sem cursinhos e sem professores particulares. Método que eu usei para aprender inglês fluente para milhares de alunos. 3 erros mais comuns dos meus alunos. Isso daqui é baseado em... Sério, eu diria que 95% dos milhares de alunos que eu ajudei até hoje, todos eles cometem esses 3 erros. E é o que mais impede eles. Uma vez que a gente supera esses 3 obstáculos, eles decolam. Você vai aprender, primeiro, o que é imersão e o que não é imersão. Formar o seu celular e a sua casa em um ambiente que eles te obrigam a pensar, a raciocinar e a sentir o idioma inglês. Práticas para você aprender o inglês real, mesmo sem entender tudo no início do processo, baseados nos milhares de alunos que eu ajudei até hoje, que mais travam as pessoas. E como a gente consegue evitar eles, contornar eles. São erros muito comuns. E por último, mas não menos importante, Twitter, com 3 passos práticos que ajudaram a destravar a minha fluência rapidinho. Pouco tempo e pouca disciplina, mas muita vontade de falar inglês de verdade. No final, anota tudo e começa a implementar as técnicas hoje, que você vai longe. Não esquece de clicar no link da aula gratuita que está aqui na descrição do vídeo, que, como eu disse, né, ela é gratuita e ela vai acelerar o seu processo de entendimento, sua visão do inglês em meses. Okay? Meses, ela vai economizar meses do seu tempo. Todas elas têm uma perspectiva meio deturpada do que é imersão. Para elas, imersão é 2 episódios de série por dia e é o suficiente. Quando na realidade, a própria palavra imersão, ela dá a ideia de estar o quê? Imergido, cercado inteiramente por uma coisa, né? Disso. O problema é que a maioria das pessoas, elas ficam estudando inglês a partir do português. O que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Elas estudam aulas no YouTube de inglês, mas o que aquilo quer dizer em português, e não tem nada de errado com isso, é só que essa é a primeira fase. Isso faz com que o seu cérebro ainda associe o inglês com o português. A gente não quer isso na imersão. A imersão é justamente para acabar com esse hábito. Elas acham que entender uma coisa, traduzir a coisa do inglês para o português é a mesma coisa que ser fluente. Não é bem essa a ideia. E por isso que elas travam ali, no meio do processo. Assistem aula em português, elas assistem filmes ou vídeos em inglês com legenda em português. Isso faz com que o cérebro dela fique no português. Ele nunca passa para o modo inglês. Ele nunca vira a perspectiva. Ele nunca é confrontado com a ideia de entender uma coisa sem o português como tipo muleta. Então, presta atenção aqui agora. Imersão não é assistir 2 episódios de série por dia. Isso não é imersão. Imersão é estudar lista de palavras soltas. Isso não conta como imersão. Você pode contar isso como estudar e tá tudo bem, mas não chama de imersão. Você vai estar se enganando e nesse processo de se enganar você vai ficar frustrado porque você não está atingindo seus objetivos. A imersão é você estar num ambiente que ele te obriga a ter a perspectiva do inglês, a entender as coisas pela própria linguagem do inglês e não pelo português até chegar no inglês. Como eu disse no início do vídeo, é o que? Você está rodeado, cercado inteiramente daquela coisa. Uma analogia básica. Quando você entra na piscina, uma coisa, sem enxergar a água primeiro, é isso que é imersão. Você está imerso na piscina, você está cercado de água. Quando você está imerso no inglês, o inglês é a primeira coisa que você vê antes da outra que você está estudando. É uma analogia simples. No começo, para seguir a analogia que eu acabei de usar, no começo, quando você entra numa água gelada, você fica desconfortável, né? Você fica assim, nossa senhora, eu quero sair daqui. Porque você é confrontado com aquela tremedeira, vontade de sair daquele ambiente, porque o seu corpo está desconfortável. Mas se você passa tempo suficiente na água gelada, ela para de ficar tão gelada. Você se acostuma com aquilo. E o desconforto, ele meio que... o desconforto no inglês, ele meio que vira a baliza, o ponto, o termômetro de que você está avançando. Então, se você ficou confortável, quer dizer que você não está avançando mais. Você já está entendendo tudo que você poderia. Então, está na hora de dificultar um pouco mais, deixar a água mais fria, vamos dizer assim. Hoje é que nem você treinar na academia, né? Naquela primeira semana ou primeiro mês que você vai na academia, você sente doer tudo e depois, se você não aumenta o peso, você não se esforça, se você não obriga o seu corpo a ir além, você não vai crescer, né? Você não vai se desenvolver fisicamente. É o mesmo princípio. Aqui vai passo a passo de como criar um ambiente de imersão eficaz. A primeira coisa é o que provavelmente de onde você está me vendo agora, né? O celular. Se você está me vendo no computador, seu computador também conta, se você passa muito tempo nele. A primeira coisa é mudar o nosso celular. Mudar
o idioma do nosso celular, em configurações, o idioma do sistema todo, certo? E aí depois você vai para os aplicativos, você vai redes sociais, tudo isso, muda tudo para o inglês. Porque para pensar o quanto de tempo você passa no seu celular, realmente todos os dias. Então, isso é tempo que, se o seu celular está em português, se tudo está em português, sistema operacional, tudo, é tempo perdido, né? Você poderia estar utilizando ele para aprender. Beleza. E eu estou presumindo, se você chegou aqui, você é um cara que gosta de consumir muito conteúdo, né? Muita mídia. Seja Instagram, YouTube, Netflix, Prime, HBO Plus, que seja. Então, a partir de agora, escuta aqui, presta atenção, fazer um favor para mim e para você. Você vai colocar as coisas em inglês, ok? Na Netflix, no Prime, no HBO Go, o idioma que você está assistindo a série, ele não pode estar em português mais. Tem que estar em inglês, certo? Tem um vídeo no YouTube, baixa um plugin de legendas interativas, ok? Legendas interativas, tem plugin para isso, é só você colocar no Google, que ele vai te dar várias opções de plugins para legendas interativas. Passo, são mini hábitos. 15 minutos de inglês ativo, ele é melhor do que 1 hora de estudar gramática por si só, gramática morta, sem colocá-lo num contexto, né? E o que eu quero dizer com mini hábitos? São coisas pequenas, escutar um podcast, ver um vídeo, pensar o que você está fazendo em inglês, né? Você começar a andar ao invés de ativamente, porque agora você não pensa mais em português, né? Mas que você está andando, mas fazer o exercício, eu tô andando para a cozinha, I'm walking to the kitchen. Agora eu tô colocando meu prato na pia, I'm putting my dish in the sink. Essas pequenas frasezinhas, o que acontece? Você vai ligar a ideia do inglês com uma atividade no mundo real e não com uma frase em português que você traduziu para o inglês. De novo, a ideia aqui o inglês é a primeira coisa que você vê antes da coisa que você está estudando. Ele está te cercando inteiramente. Mais direto, para começar, eu gravei uma aula gratuita com os 3 passos que eu utilizei para sair do zero no inglês e chegar a um nível de inglês onde hoje eu consigo fazer tradução simultânea numa ligação, agindo como um tradutor de brasileiros para pessoas que falam inglês. Uma aula simples, sem teoria, sem embromação, ela é só prática, 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 para você colocar em ação agora. Depois, termina de ver o vídeo, clica o link na descrição aqui, vai lá, vale a pena, ela é direta, ela é fácil, ela é acessível e ela pode salvar meses de progresso no seu inglês, certo? Agora, vamos voltar pro vídeo. Agora você sabe o que você vai consumir, certo? Agora você tem uma ideia clara do que é imersão e o que não é imersão e o que você vai consumir. Consumir, você vai utilizar 2 técnicas. A primeira delas é o shadowing, que se você está tentando aprender inglês há um tempo, você provavelmente já deve ter esbarrado nela por aí, né? O que é shadowing? Vem da palavra shadow, que quer dizer sombra, e então tipo sombrear, no sentido de mimetizar a pessoa. Você viu uma série, você viu um vídeo no YouTube, viu uma frase, eu quero que você pare, retorne uma frase que você acha interessante, volte, preste atenção nas pausas, na entonação e no flow do idioma. Quero que você repita o mais próximo que você conseguir daquilo. Grava e compara os dois, dá play lá e o play no seu. Se você chegou perto, ótimo, perfeito. Se você está longe ainda, vai consertando. O que ficou mais diferente? Aonde você travou que ele não travou? O que você falou no mesmo tom que você percebeu depois que ele faz um tom acima e depois ele desce, um tom acima e depois ele desce? Quero que você imite ele, ok? Tudo. Entonação, tom, o estresse que ele coloca em determinadas palavras, tudo isso. O nome disso é shadowing, né? Você agir como a sombra da pessoa, você fazer o que ela faz. A técnica, ela se chama chunking. O que são chunks? Chunks, it's a piece, é um pedaço, né? É uma porção de alguma coisa. Muita gente trava falando inglês porque elas querem falar palavra A, palavra B, palavra C, palavra D. Ou palavra 1, 2, 3, 4, 5... Vamos dizer que é uma sentença, uma frase de 5 palavras, né? E ela tem que pensar na tradução de cada uma. Ela sai do português, ou seja, ela já está saindo do lugar errado, mas não vamos entrar nesse assunto. E na palavra 1, aí ela, beleza, achei a palavra 1. Aí depois ela vai para a palavra 2, achei a palavra 2. E aí, esse processo, mais 4 vezes. São 5 partes que ela tem que organizar e pensar na tradução delas. O chunking, ele deixa esse processo muito mais rápido. Ele é tipo um macete. Você vai focar em pedaços da frase inteira e não palavra por palavra. Porque quando você vai tentar falar alguma coisa,
Você não tá querendo falar palavra por palavra, você tá querendo relacionar as palavras juntas. E é justamente isso que o chunking é. São partes que eles aparecem com maior frequência do que as outras coisas, numa ordem específica. Então, a partir de agora, eu quero que você observe o inglês não só como palavra por palavra, mas pedaço de frase por pedaço de frase. Comparando com a ideia da primeira pessoa, que fala 5 palavras, elas separadas, o chunking ele vai dividir essas 5 em 3 e 2. Então você vai pensar em 3 palavras ou uma parte e outra parte. São duas porções só, ao invés de 5 para trabalhar. Você facilita o processo do seu cérebro de pensar, de raciocinar em inglês. Você tem que... É menos parte para mover, é menos questão para ser resolvida. Quebra essas frases em blocos, você facilita a sua compreensão, porque você não está observando palavra por palavra, você está observando a relação das palavras juntas num bloco. Isso acelera a sua compreensão natural. Por exemplo, can I help you with that? Can I help you with that? Vou deixar aqui. Está começando agora, ela já provavelmente já viu todas essas palavras, mas esse can aqui, ela talvez está pensando em pode. Tudo bem, pode eu ajudar você com isso. Eu não quero que você faça isso, eu quero que você observe essa frase como um bloco inteiro com um significado único, porque ela tem um significado único. A gente usa isso daqui para falar, para perguntar se a pessoa precisa de ajuda com algo. É para isso que a gente usa. E aí, quando você começa a observar as frases como ferramentas para falar determinada coisa, o jogo muda todo. Eu quero que você repita isso daqui e que você internalize que isso daqui é um conjunto de sons que dão a ideia de eu posso te ajudar com isso. Claramente, vendo um filme no YouTube, vendo uma série, você vai perceber que, primeiro, esses chunks, eles são muito mais frequentes do que a maioria das frases. Você vai ver isso prático. Segundo, você vai entender que você não está aprendendo inglês, você está meio que vivendo ele. Você está pegando ferramentas que você vai utilizar e não tentando gravar palavras para formar uma frase que você pode utilizar num cenário hipotético. Entendeu o que eu estou te dizendo? Elas são ferramentas. Os 3 erros mais comuns dos meus alunos. Isso daqui é baseado em... Sério. Eu diria que 95% dos milhares de alunos que eu ajudei até hoje, todos eles cometem esses 3 erros. E é o que mais impede eles. Uma vez que a gente supera esses 3 obstáculos, eles decolam. Primeiro, traduzir tudo. É natural, quando você começa a estudar inglês, você tentar traduzir tudo, você querer entender tudo. É natural porque entender tira esse sentimento de desconforto quando a gente está aprendendo uma nova língua, né? A coisa é que, depois de um tempo, essa necessidade de tradução de palavra por palavra, ela vai mais te atrapalhar do que te ajudar, porque tem palavras lá que eles não usam no mesmo sentido que a gente. Enganar na hora da tradução. O que eu faço com os meus alunos? Aprender por contexto. Aprender como se a palavra fosse uma ferramenta e não uma palavra isolada, entendeu? A gente aprende ela em determinadas frases para usar em determinadas situações. Qual o sentido mais frequente dela? Qual o segundo sentido mais frequente dela? E aí ele aprende por contexto a ideia que aquela frase representa e o que aquela palavra pode dizer. É que nem uma criança aprende português, né? Você não dá um dicionário para uma criança e fala aí, lê, aprende português. Não, ela vai escutando as pessoas falarem e ela vai decifrando o código do idioma de pouco a pouco por contexto. Segundo erro, mais comum, ser passivo. É muito comum conversar com os meus alunos, tipo assim, pô, você não tá desenvolvendo, o que tá acontecendo? Ah, é porque eu não tenho tempo, eu estudo inglês só aqui na aula, ou tipo, eu vejo um filme, uma série, e é isso aí. E não é assim que se estuda inglês. Não é assim que você sai do nível de quem tá querendo aprender inglês para uma pessoa que fala inglês com confiança e fluência. Inglês é uma coisa viva. Se você não trabalha ela, ele é tipo um músculo. Se você não trabalha ele atrofia. Então, ver filme, assistir podcast, ver vídeo no YouTube, tudo isso é ótimo, é bacana. Mas se você não coloca seu inglês para jogo, ele não desenvolve, porque você não sai da teoria, você nunca põe ele em prática. Meus alunos, eu entendi que a raiz do problema era o medo de errar, mas esse medo de errar é que impedia eles de continuar, de acertar e de prosseguir. É mais comum desistir antes da hora. Quantas vezes eu já tive essa conversa com os meus alunos? Que eles estavam frustrados, que eles não estavam vendo progresso. E, pô, claro, você não vai ver progresso por semanas. Vai ser desconfortável por semanas. Mas a maioria das pessoas, ela para antes dela ter o retorno sobre o investimento de semanas que ela colocou. E aí, de repente, ela para logo antes dela começar a ter, tipo, entender uma palavra, entender uma frase que ela viu numa série. E falar assim, putz, entendi, não precisei olhar para a legenda. Ela para antes desse momento. E aí, ela simplesmente estagna, né?
é desencorajada. Não vê o seu desenvolvimento, mas ele está acontecendo. O seu cérebro ele está conectando os pontos. E quando ele terminar, você vai ver que o seu salto ele é exponencial. Você vai ver que o gráfico de aprendizado, todo gráfico de aprendizado, ele começa muito baixo, depois ele tem uma explosão de entendimento, vamos dizer assim, e depois ele vira um platô, né? Ele tem pouco acréscimo depois que você chega num certo ponto, porque você já aprendeu muito. Então tem gente que para antes dessa explosão zona. Salto exponencial, ele só vem para quem não para quem insiste. Os erros mais comuns que eu observei na maioria dos meus alunos e que podem te ajudar também se você está começando agora, independente do momento que você está na sua jornada, você está começando agora e está frustrado que não está entendendo, se você já estuda um tempo, mas acha que não está falando tanto quanto deveria, ou se você já está fluente, mas você ainda trava em algumas coisas, né? Tá tudo bem, é normal isso. Até aqui, meus parabéns, agora você tem um mapa para o seu entendimento do inglês, você não precisa mais de professores, de cursinho, nem de lista de palavras. Agora você tem um passo a passo e é com você, depende inteiramente de você agora, certo? Se quiser um empurrão extra, vamos dizer assim, a aula gratuita com os 3 passos que eu utilizei para chegar na fluência tá aqui no link da descrição abaixo, clica lá, ela vai te ajudar bastante também. Vou transformar meu idioma em inglês hoje. Vamos ver quem que vai colocar em prática tudo que eu falei nesse vídeo aqui. Clica no link da descrição e a gente se vê lá na aula, ok? Fui!